Cenas que não estavam no roteiro, cenas que estavam e caíram porque o diretor não queria, e uma pequena dose maior de sangue e violência para deixar os produtores mais felizes. E o público também, né? Por que não? Bora rebobinar até 1997 para revirar alguns mistérios perdidos de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado? Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short de locadora pra descobrir que trailer de terror e suspense vinha em alguma fita perdida aí de VHS. O vídeo de hoje é pra falar desse slasher de 97 que eu amo tanto e que sempre me pedem vídeo e novos conteúdos por aqui. Vou sempre tentar revisitar os filmes dessa época e trazer recortes diferentes sobre eles, com coisas que não são muito comentadas. Sempre acabo indo mais pro lado da montagem e informações com análises nesse sentido. Tem vários conteúdos aqui no Filmes Encontrados nessa pegada, então espero que vocês gostem do que eu preparei e pesquisei pro vídeo de hoje. Bora lá então! I know what you did last summer. Estamos prestes a ganhar um novo massacre em Southport com o retorno de Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt agora em 2025 no novo Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E nada melhor do que voltar ao clássico original para desvendar alguns segredos escondidos na montagem do filme lançado lá em 7 de outubro de 1997 nos Estados Unidos e que marcou a vida de tanta gente. Bom, não é incomum que cenas presentes no roteiro acabem não se materializando no corte final de um filme por inúmeros motivos, assim como também momentos que ganham vida durante o processo de filmagem em que algo não estava exatamente planejado e foi preciso ser desenvolvido ali no meio do caminho. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado parece ter sido um daqueles projetos que o encontro de roteirista e diretor deu super certo, porque por mais que o Jim Gillespie e o Kevin Williamson tenham discordado em alguns momentos dentro de seus papéis nos bastidores, né, como roteirista e diretor, o clima de colaboração e reajustes necessários ali no meio do caminho parece ter sido amistoso quando se mergulha ali nas entrevistas de bastidores e em como foi legal essa colaboração. I was familiar with Jim. We had a relationship. When his name came up, before I know what he did last summer, I was just smiling. What body? Kevin is a kind of, he's a funny guy. It was a really great read. And so I was hooked. And I thought, you know what, this is really cool. He writes scenes that are based in reality, but people always joke with each other. In any circumstance. That's the balance between horror and humor. Pro vídeo de hoje, separei algumas cenas específicas do filme que ajudaram, no fim das contas, o longa a se tornar um clássico dos anos 90. Quem lembra do vídeo que eu fiz um tempo atrás sobre a montagem de Lenda Urbana 2? Lá eu comentava sobre a famosa cena do roubo do rim, que acabou se tornando a mais lembrada do filme, e era uma cena que não estava no roteiro original. Ela foi especialmente criada para estabelecer o clima de terror ainda na abertura do filme e entregar um momento especialmente sangrento e intenso logo ali na primeira parte. Em Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, teve algo semelhante que foi percebido em exibições teste do filme. A violenta cena de morte do personagem Max, interpretado por John Galeck, não existia no roteiro original do Kevin Williamson. When we previewed the film, it became apparent that what would be a huge benefit to the film was if we saw him do something violent once, earlier in the film. Para situar em termos de montagem, vamos relembrar como é esse trecho no filme. A Julie, a Helen e o Barry vão atrás do Max para tirar satisfação após a Julie receber um bilhete ameaçador de que alguém sabia o que eles fizeram no verão passado. Why send a letter 1 year later? Probably some crack fucking around. Max. Max, you think? Who else? He was there. O Barry suspeita do Max porque ele passou pela estrada naquela fatídica noite que eles atropelaram um pescador e talvez tenha visto algo. Bom, o Barry ameaça o Max e até chega a mexer em um gancho que estava no local onde o Max trabalha. Look, you shit, we got your little letter. You saw us that night. Jesus! So I'm gonna say this once.
Depois dessa cena onde o Barry ameaça o Max, o trio encontra o Ray e a gente acompanha ali uma conversa dele com a Julie. E após isso, o filme pularia direto pro Barry indo treinar na academia. Nessa cena da academia, a gente teria a primeira grande cena com o assassino do filme, cena em que o pescador aterroriza o Barry, mas não mata ele. A gente tem aquela cena icônica do Barry caído no chão e a visão de ponta-cabeça do vilão apresentando o gancho que ele vai usar para matar cada um deles. Essa cena do Barry, então, serviria para apresentar o pescador ao público e também para iniciar a tortura física e psicológica que ele ia fazer com esses personagens, além daquele primeiro bilhete que ele dá pra Julie. A gente ainda ia ter a Helen tendo o cabelo cortado, a Julie encontrando o corpo do Max cheio de caranguejo no porta-malas e por aí vai. Entendendo que o filme precisava de uma apresentação mais violenta do vilão dentro da primeira parte do filme, o Dean e o Kevin se uniram e escreveram a cena da morte do Max, que, na montagem do filme, entra pouco após o Max ser ameaçado pelo Barry naquela conversa onde ele acha que é o Max que mandou aquele bilhete pra Julie. And so Kevin and I put our heads together and rewrote a sequence that would be Johnny Galecki being killed by the fisherman, and we reshot that at the end of the movie. He's hooked right about here and dragged over the boiling pot. It was such a shock because the movie hadn't really shown any explicit violence, really. Essa nova cena não só introduz o vilão, como também dá um enorme destaque para apresentar a arma dele, o gancho pendurado em um bloco de gelo que desaparece pouco antes da primeira morte do filme. Criando um link com a cena em que a Julie encontra o corpo do Max no porta-mala cheio de caranguejos, nessa nova cena vemos o Max colocando ali os caranguejos em uma caldeira fervendo e é um ambiente que está cheio de fumaça porque está muito quente. Então, no meio dessa fumaça, o Max é brutalmente morto, com o pescador enfiando o gancho em sua garganta e puxando ele violentamente por cima ali dos caldeirões fervendo com os caranguejos. Tudo é mostrado em detalhes, com planos focando no gancho entrando na garganta do personagem, o sangue escorrendo e depois um plano geral mostrado de cima, com o corpo sendo puxado. Com a inserção dessa nova sequência, agora a morte do Max não ficava só sugerida fora da tela, já que ele morria de qualquer jeito no roteiro original, com o corpo dele sendo usado de isca para assustar a Julie quando ela encontra ali o corpo no porta-malas. Algo que se encaixa ali com o lance de torturar esses personagens psicologicamente, porque depois ele esconde o corpo de novo, fazendo com que a Julie passe de louca ali pelos amigos. A ideia de criar toda essa sequência era para já mostrar pro público que o vilão do filme era essa pessoa brutal que não ia economizar na violência em sua vingança, dando ao personagem uma introdução bem mais interessante e marcante do que aquele susto que ele dá no Barry na academia. Tentar já criar essa sensação de que aqueles jovens correm um perigo real de vida, por mais que, a princípio, o assassino vai focar mais na tortura psicológica em cada um deles, fazendo com que eles passem a duvidar não só de seus amigos, mas da própria sanidade. E o pescador também era um personagem que não existia no livro da Louise Duncan, a autora do livro original que inspirou o filme. O pescador foi criado pelo Kevin Williamson, inspirado por sua própria família, que era cheia de pescadores. Então ele trouxe muito de suas vivências enquanto cresceu ali rodeado por esse cenário. Tanto que se você pegar a série de 2021, adaptada pela showrunner Sarah Goodman para o Prime Video, não tem assassino pescador, porque a série é outra adaptação livre do livro que faz escolhas totalmente diferentes, ainda utilizando como ponto de partida o acidente de carro na estrada e o segredo central que norteia ali os acontecimentos, mas traz outros personagens e outro desenrolar em volta ali do mistério. Mas voltando ao longa de 97, vale mencionar que o Dean Gillespie não pretendia que o longa fosse super violento, mas sim mais focado no suspense, na ambientação e não tanto na violência gráfica. Mas essa foi uma questão que acabou batendo de frente ali com os produtores do longa, e para chegar no meio termo, ainda mais com a questão das exibições testes, alguns reajustes foram sendo feitos no meio do caminho, como no caso dessa inserção da morte do Max, que antes não existia, e que ajudou muito no ritmo do filme e entregou um momento marcante antes mesmo da vingança principal acontecer, e acaba sendo aí um dos momentos mais violentos e explícitos do filme. Você acha que mostrar essa morte fez diferença nesse ponto da história? Deixa nos comentários sua opinião sobre essa cena e se você concorda comigo que foi uma alteração interessante. Outra morte que teve um reajuste na edição foi a da Elsa Shivers, personagem vivida pela atriz Bridget Wilson, que foi assassinada logo após a perseguição da
a Helen até a loja ali da família Shivers. A cena da morte da Elsa foi filmada sem sangue algum, e para o diretor a cena já funcionava do jeito que estava. Mas, como eu comentei, existia essa questão dos produtores de querer que o filme fosse mais violento. E para essa cena em específico, o diretor só refilmou um take que incluía o sangue jorrando depois do golpe que o assassino fazia em direção a Elsa. Ainda que achasse que a cena já funcionava antes, o diretor acabou concordando que essa pequena alteração na montagem, com o take refeito, deixou esse momento mais poderoso e impactante. Olha só um trecho dele falando sobre isso. When Bridget Wilson is killed in the movie, I had shot that scene without any blood whatsoever. I reshot the one shot from behind Bridget, from outside the door, where the fisherman slashes his hook across her throat and there's a spray of blood. I was quite happy to do that and it made the scene more powerful. Agora, deixando as mortes um pouco de lado, tem duas sequências importantes no longa que foram alteradas pelo diretor. Uma porque ele acreditava que a cena, como descrita no roteiro, seria muito complicada e talvez não funcionasse tão bem, e outra que ele realmente não gostava e conseguiu encontrar o gancho perfeito para refazer ela de outra forma. A cena que estava no roteiro e que ele alterou durante as filmagens é a cena da Helen no carro com um policial. No filme, eles param ali em um beco onde tem um carro quebrado e o policial é morto pelo pescador enquanto a Helen quebra a janela do carro e sai correndo desesperada até chegar lá na loja da família dela e encontrar a Elsa. No roteiro original, tinha um momento em que o pescador iria assumir a direção do carro enquanto a Helen ainda estaria desesperada ali presa no banco de trás. Após um acidente, ela teria que tentar sair do carro com o pescador desacordado no banco da frente. Essa cena te parece familiar? Sim, porque como ela não foi utilizada em Eu Sei, ela foi reformulada e reaproveitada em Pânico 2, que também foi escrito pelo Kevin Williamson. É aquela cena em que a Sidney e a Halle estão presas no carro com o Ghostface desacordado no banco da frente. Acabou se tornando uma das cenas mais tensas da franquia Pânico, principalmente pelo momento que a Sidney pensa ali em tirar a máscara do assassino para tentar descobrir quem é. É um momento que você não consegue desgrudar os olhos da tela. Oh my God. Pro diretor de Eu Sei, essa cena em específico não funcionaria porque seria muito complicado deixar o rosto do pescador escondido durante toda aquela sequência com ele no volante, tornando essa cena muito problemática para filmar. Fora que a gente tem um outro momento no filme que o pescador já tá dirigindo, que é aquele momento que ele assusta o Barry de fora da academia e atropela ele, né, deixando ele hospitalizado ali no dia seguinte. Acho que no fim das contas todo mundo ganhou aqui, né, porque a cena como ficou em Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado é icônica e a forma como Kevin Williamson reutilizou a ideia em Pânico 2 também foi perfeita. Agora, a cena que o diretor Jim Gillespie não gostava do roteiro original e que ele encontrou o gancho perfeito para alterar foi a cena final. No roteiro original do Kevin Williamson, o epílogo, que se passa um ano depois do filme, mostrava a Julie na faculdade recebendo uma carta que parecia ser ali uma nova ameaça, mas era só um convite para uma festa. Em seguida, quando parece que tá tudo bem, ela recebe um e-mail de alguém sugerindo que o terror ainda não tinha acabado. Inclusive, é mais uma cena que a personagem Debbie, a amiga da Julie que aparece lá no começo do filme, também voltaria aqui nesse final. You got a letter. O diretor já filmou essa cena meio contrariado, já tinha em mente que provavelmente teria que reformular esse final de alguma forma, e a resposta veio na exibição teste, em que bateu muito com o que ele achava dessa cena. O público não curtiu como o filme terminava, porque terminava ali meio que sem emoção, quase de forma anticlimática. Eis que por fim ele reformulou esse final, tirando a Julie do dormitório ali mexendo no computador e colocando ela no vestiário, onde ela veria os dizeres "eu ainda sei" escritos em uma porta de vidro por conta ali do vapor que tá no ambiente. E para consertar aquela sensação que o público tinha de achar que o filme meio que terminava sem emoção, a gente ganhava ali um último susto com o pescador quebrando aquela porta de vidro e pulando em direção à tela.
Eu particularmente prefiro o final como ficou no filme mesmo, né, com essa cena, né, esse último jump scare, e acho que fez muito sentido reformular para terminar com um último susto. Você concorda com essas pequenas alterações que o diretor fez ali durante já o processo de filmagem? Curioso que ele não foi o primeiro diretor a dar vida na tela para o roteiro do Kevin Williamson, já que algumas cenas do roteiro tinham sido utilizadas por um diretor australiano que usou dinheiro do próprio bolso para montar um trailer fictício e tentar ganhar o cargo de diretor antes mesmo do que viria a ser o seu primeiro longa-metragem. Não sei se você já ouviu falar, um tal de lenda urbana, sabe? Eu conto essa história inteira em um outro vídeo que já fica aqui como complemento desse, e lá você pode conferir um pouco de como seria Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado se tivesse sido dirigido pelo Jamie Blanks, em um trailer fictício que pavimentou o caminho para ele conseguir dirigir Lenda Urbana, que foi lançado em 98. Bom, o novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, dirigido pela Jennifer Kaytin Robinson, tem data de estreia marcada para 17 de julho de 2025 no Brasil, e eu não vejo a hora de conferir esse filme no cinema. Eu curti demais o primeiro trailer que foi divulgado e as minhas expectativas só aumentaram ainda mais. Vou deixar aqui um trecho do trailer para enaltecer os retornos de Julie James e Ray Bronson, olha só. You need to handle this. This isn't the first time there's been violence like this in Southport. It's not going to stop. I just have one question. What did you do last summer? Se vocês quiserem mais conteúdo sobre segredos perdidos referente à montagem, cenas deletadas e coisas nesse sentido nos filmes dessa época, me falem nos comentários, porque esse é um tipo de conteúdo que eu amo fazer e já tem bastante vídeo nessa pegada por aqui. Tem de cenas deletadas de Lenda Urbana 1, a montagem de Lenda Urbana 2 e alguns segredos perdidos ali de produção, filmes mutilados com filmes que sofreram cortes de censura antes de serem lançados no cinema, finais alternativos, cenas pós-créditos e por aí vai. Muito conteúdo legal para maratonar. E quem já acompanha o Filmes Encontrados há bastante tempo, sabe que eu amo os filmes de terror dos anos 90 e anos 2000, então essas décadas estão sempre presentes por aqui. A ideia é sempre voltar a esses filmes com mais recortes diferentes e fora do comum. Inclusive preciso fazer um de Eu Ainda Sei, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like se você gostou para dar aquela força, dá aquele hype também para que esse conteúdo seja mais recomendado aqui no YouTube e se inscreve para receber todos os vídeos. A gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!